Se você se sente um completo fracassado, se você olha para a sua vida e vê que basicamente nada deu certo, que seus planos foram frustrados, seus sonhos não foram realizados, seus objetivos, suas metas não foram alcançadas, pode ser na vida profissional, financeira, pode ser na vida conjugal, familiar, espiritual, enfim. Se você se sente um completo fracassado, esse vídeo, essa palavra é para você. Antes de adentrarmos mais a fundo essa questão, quero trazer aqui uma rápida história, uma rápida ilustração. Certo menino tinha muita dificuldade na escola, tanta dificuldade no aprendizado e na concentração, que as pessoas, os professores ali, o rotularam de um completo inútil. E via que ele não tinha capacidade. E até falavam para ele, dizendo que ele não seria nada. Como se já não bastasse isso, a vida ainda o presenteou com extrema pobreza. Então ele passava dificuldades financeiras e ainda os seus familiares também o desprezavam, e muito. Mas esse menino foi crescendo. E com muito custo e dificuldade, ele conseguiu ingressar em uma faculdade. E com muita dificuldade, ele conseguiu concluir ela. Mas após concluir a faculdade, ele continuou sendo pobre, continuou sendo desprezado. Nem emprego ele arrumou. Qualquer pessoa que olhar para uma pessoa como ele, nessas condições, diria: ali está um completo fracassado. Só que esta pessoa, ela existiu. Seu nome foi Albert Einstein. Para quem não sabe, Albert Einstein foi um brilhante cientista. Ele conquistou em 1921 o Prêmio Nobel da Física. Ele foi o desenvolvedor da teoria da relatividade, que hoje é um dos pilares da física moderna, junto ali à mecânica quântica. Agora, imagina, se alguém como Einstein conseguiu alcançar algo, mesmo tendo ali todas as características de um completo fracassado, por que eu e você não podemos? Aí você pode dizer: não, poxa, mas nós estamos falando de Einstein. Mas detalhe, Einstein ele não tinha uma fé declarada, como você e eu, por exemplo. Einstein não tinha o auxílio de Jesus Cristo ali, porque era alguém que não professava uma fé ou algo fervorosamente ligado a Deus. Então, se um homem como Einstein conseguiu, sem estar buscando e se entregando a Deus, o que vai acontecer se eu e você nos entregarmos a Ele completamente? Então, se você se sente fracassado, se você olha para a sua vida e vê que as coisas não aconteceram, saiba que você pode mudar isso e você pode mudar hoje. Mas antes de tudo, eu queria compartilhar com vocês de um verso bíblico e já dizer que nós precisamos entender duas coisas. Você precisa entender duas coisas. Primeiro, você não será privado das lutas. Elas vão acontecer. E segundo, você não será privado das quedas. Elas também vão acontecer. Livro de Salmos 34, verso de número 17. Ou melhor, verso de número 19. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor o livra de todas. Mas como assim o Senhor o livra de todas? Então quer dizer que as aflições que eu passo significa que eu não sou justo? O que seria ser justo? Bom, justiça. Ser justo é literalmente praticar a justiça. E como que eu pratico a justiça? Sendo imitador de Deus. Paulo escreveu aos Efésios dizendo: seja, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Ele ainda escreveu dizendo: sede, pois, meus imitadores, como eu sou de Cristo. Se eu imitar a Cristo, automaticamente eu estarei praticando a justiça, eu serei um justo. Então quer dizer que se eu imitar a Cristo, eu vou ser um justo e não mais terei problemas e dificuldades? Negativo. Jesus disse: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo.
Mas este texto parece que o justo não passa por dificuldades. Vamos ler novamente. Muitas são as aflições que sobrevêm contra os justos, mas o Senhor o livra de todas. Então o texto diz que Deus nos livra de todas. Mas o texto aqui ele não quer dizer que Deus vai te livrar de todas as aflições propriamente dito, mas que Ele te livrará das aflições que podem te trazer a derrota. Se você for analisar este salmo no original, você vai ter esta concepção, você vai ter este entendimento. Deus ele vai te livrar de todas as aflições que podem te proporcionar uma derrota ou que vão te proporcionar uma derrota. Ou seja, as aflições que não são para me destruir, o Senhor Deus vai permitir. Mas aquelas que são para me destruir, para acabar comigo, essas o Senhor livra. Porque Deus ele tem um compromisso com aqueles que têm compromisso com Ele. Então, se eu for justo, serei livrado das aflições que podem ou que irão me destruir, mas não das aflições permitidas por Deus para o meu crescimento. Porque muitos problemas e dificuldades que nós vivemos são para o nosso crescimento. Nós temos que alcançar coisas da parte de Deus, ou queremos alcançar coisas. E para que isso ocorra, é necessário que eu passe por momentos de dificuldade, porque elas me trazem crescimento, me traz amadurecimento. E através disso, as bênçãos de Deus são completadas, são concluídas, são derramadas sobre a minha vida. Então, entenda, você não será privado das lutas, você não será privado dos momentos de dificuldade. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, você não será privado das quedas. Você vai passar por momentos em que as quedas, elas serão praticamente inevitáveis. Livro de Provérbios, capítulo de número 24 e o verso de número 16, que diz: porque 7 vezes cairá o justo e levantará, mas os ímpios tropeçarão no mal. Ou seja, os justos poderão cair, mas eles se levantarão. Por quê? Porque a dificuldade, o problema permitido por Deus, as aflições, são aquelas que não vêm para destruir, mas que vêm para o crescimento. Então, ele pode cair, ele pode sofrer a queda, mas ele conseguirá se levantar, porque o Senhor estará auxiliando ele. Então, as quedas, elas também podem ser inevitáveis. Algumas coisas, algumas quedas, o Senhor pode nos livrar, mas muitas delas vão ocorrer e nós temos que aprender com as quedas. Aí nós temos duas opções: ou eu permito com que a queda seja apenas mais uma queda e que ela me destrua, ou que eu aprenda com ela e se levante e continue caminhando em direção àquilo que eu devo caminhar. Então, duas coisas nós aprendemos aqui. Primeiro, você não será livrado de todos os problemas. Alguns deles você vai ter que passar. Mas o bom de tudo é que Deus vai te ajudar a passar por eles. E segundo, nem todas as quedas serão evitadas. Algumas delas você provavelmente vai sofrer e vai doer um bocado, mas o Senhor estará ali também para te curar e para te ajudar. Quando nós falamos dessa questão de se sentir um derrotado, as pessoas geralmente olham para a sua vida e percebem que algumas coisas não estão no eixo e aquilo incomoda muito ela. Muitas pessoas olham para a sua idade e falam: poxa, eu já atingi determinada idade e eu ainda não alcancei isso, eu ainda não tenho essa vida financeira que eu gostaria, eu ainda não me formei no que eu pretendia me formar. Alguns olham para a sua idade e percebem que muitos planos não foram como deveria ser, não foram concluídos, não foram concretizados, muitos sonhos ficaram para trás. E aí a pessoa ela começa a se sentir um lixo, literalmente um lixo, a pessoa começa a se sentir um fracasso. Ela olha para a sua vida e fala: poxa, eu sou um fracassado. E isso não é verdade. E mesmo que você olhe para tudo na sua vida e ache que de fato você é um fracassado e que nada muda a sua ideia, saiba que existe um meio, existe um método, existe algo que pode mudar isso e que pode transformar a sua realidade. Para isso eu gostaria de compartilhar um texto sagrado aqui da Bíblia
que está lá em Marcos, no capítulo de número 10. Vou ler do verso de número 46 em diante. E depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão. Bartimeu, cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Essa história é bem conhecida, né? Nós sabemos que Bartimeu era um cego que pedia esmolas, mendigava. E a Bíblia diz que Jesus, ele passava por ali com uma grande multidão, e este cego, ele decidiu clamar a Jesus. O que eu vejo aqui? Uma atitude. É isso que nós precisamos, tomar uma atitude. Às vezes nós queremos resultados na nossa vida, mas nós não tomamos nenhuma atitude. Dificilmente uma coisa vai acontecer se nós não tivermos nenhuma ação. Se nós ficarmos sentados de braço cruzado esperando as coisas ocorrerem, elas não vão acontecer. Então eu tenho que me levantar, eu tenho que tomar atitude. Deus, ele não tem compromissos com vagabundos. Deus não tem compromissos com preguiçosos. Sempre quando Deus chama alguém na Bíblia, nós vemos que este alguém estava fazendo algo. Quando chamou Moisés, Moisés apacentava ovelhas ali no deserto de Midian. Quando Deus chama a Davi, Davi estava também apacentando ovelhas. Quando Deus chama Eliseu, ele estava arando terra. Quando Deus chama Gideão, estava malhando trigo no lagar. Quando Deus chama Pedro, ele estava pescando. Até mesmo Paulo, quando Deus chama ele, né, Jesus ali aparece para ele, estava em uma ação, em um ofício, em um trabalho. Tá certo que Paulo estava procurando ali perseguir os cristãos, mas ele estava fazendo algo também, sabe? Então eu vejo na Bíblia que Deus, ele sempre contou com pessoas que estavam fazendo alguma coisa. Deus nunca contou com preguiçosos. Tanto é que tem um ensinamento do sábio Salomão na Bíblia dizendo para nós aprendermos com a formiga, por exemplo. Então, se nós não tomarmos nenhuma atitude, dificilmente alguma coisa vai acontecer em nossas vidas. O próprio sábio Salomão, escrevendo ali em Eclesiastes, ele fala que aquele que olha para o tempo, ele não planta. Aquele que olha para o tempo, ele não colhe. Então, nada vai acontecer se eu não tomar nenhuma atitude. Foi isso que o cego Bartimeu ele fez. Ele viu a oportunidade e ele não ficou de braços cruzados, mas ele tomou uma atitude. Qual foi a sua atitude? Eu vou clamar a Jesus. E às vezes nós nos sentimos um fracassado e não clamamos a Cristo. Continuamos do mesmo jeito. Como que vai mudar a minha vida se eu não procurar fazer algo? Então busque o Senhor. Busque em oração, busque na palavra, busque a Deus, porque somente Ele pode mudar a sua vida. Não existe ninguém nesse mundo que possa fazer algo por você e para você, senão Deus. Ah, mas eu posso procurar a ajuda de um profissional A, de um profissional B. Tá tudo bem, pode procurar um psicólogo, pode procurar um terapeuta, pode te auxiliar em muito, é óbvio, mas nada substitui a ação de Deus, a ação do Espírito Santo e da sua palavra. Então, não fica se iludindo com possíveis respostas, com possíveis soluções, porque a única e verdadeira solução está aqui. É Cristo Jesus, através de sua palavra. Então, Ele pode mudar a sua vida, Ele pode mudar este quadro, para que você não venha mais se sentir um fracassado, e sim um vitorioso nele. Ainda dando continuidade à leitura. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Verso 47. 48. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Note que alguém ou algumas pessoas tentaram calar o cego, mas ele não se deixou ser levado por isso. Ele decidiu clamar e continuou clamando. O que nós aprendemos aqui? Que não basta apenas termos uma atitude, mas nós temos que ter também perseverança na nossa atitude. Então, às vezes, nós tomamos uma atitude, mas decidimos não perseverar nela.
E aí as coisas também não vão acontecer, porque eu tomei uma atitude para que as coisas mudem, tá? E você perseverou nela. Não, eu desisti no meio do caminho. Não vai adiantar. Então, se você tomar a atitude de buscar o Senhor, você tem que perseverar. Nem sempre você vai ter a resposta de Deus na primeira oração. Nem sempre. Pode ser que sim, óbvio. Mas nem sempre. Porque o que o Senhor ele quer de nós é perseverança. Ele quer de nós constância. Então, a minha vida tem que ser uma vida de oração. Porque se eu receber do Senhor um milagre na primeira oração, provavelmente eu não retorno a fazer a segunda. Então, Ele quer que eu ore e ore de novo. E busque a Ele de novo. Foi isso que Jesus disse. Pedi, e dá-se-vos-á. Batei e abri-se-vos-á. Buscai e achareis. Jesus disse, todo aquele que pede recebe, todo aquele que bate se abre, todo aquele que busca encontra. Jesus ele não vai te abandonar ou te lançar fora, não. Ele vai agir em seu favor, mas você tem que ser perseverante. Então, as suas atitudes para mudança de vida têm que ter perseverança nelas. Senão as coisas não acontecem. E às vezes nós queremos que as coisas acontecem, só que nós simplesmente deixamos o tempo dar jeito e o tempo não vai dar jeito. Quem pode mudar é Cristo. Só que eu tenho que ter uma atitude. Só que minha atitude não pode ficar apenas na atitude, sim, em uma constância. Então eu persevero naquilo em que eu decidir fazer para que minha vida tenha uma mudança. Lendo o resto do texto, olha, verso de número 49. E Jesus, parando, disse que o chamassem, e chamaram o cego, dizendo, tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Verso 50. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Lançou de si a sua capa. O que significava a capa para o cego? Não era apenas uma capa como nós podemos entender em nossa cultura hoje. Mas para aquela cultura, naquela época, a capa para o cego era um tipo de salvo-induto em que os romanos concediam para que ele pudesse mendigar, pedir esmola. O governo romano era um governo extremamente organizado. Tanto é que durou tempos, né? E o cego ele tinha uma permissão, digamos assim, para pedir esmolas. E era justamente a sua capa. Então a capa é que dava ao cego a garantia de sustento, digamos assim. Quando o cego ouviu que Jesus chamava ele, ele decidiu largar a sua capa. Ou seja, aquilo que lhe trazia sustento foi deixado para trás. Mas por que o cego deixou algo tão importante? Porque sem a capa, ele passaria fome, ele passaria mais necessidades ainda. Porque o cego, ele percebeu que em Cristo ele teria algo maior e melhor do que longe de Cristo. A capa era algo bom para ele, entre aspas, porque era dali que vinha o seu sustento. Porém, ao mesmo tempo, a capa caracterizava ele como um derrotado. Porque na cultura bíblica, ser cego não é como na nossa cultura nos dias de hoje. Na nossa cultura já é difícil, mas na cultura dos tempos bíblicos era um pouco mais. As pessoas desprezavam pessoas que tinham deficiência, eles tinham um tipo de preconceito. Eles até achavam que ele tinha pecado contra Deus, feito algo, né, contra ali a santidade do Senhor, ou que seus pais tinham pecado. Era esse sentimento, esse tipo de entendimento que eles tinham. Em outra ocasião, quando Jesus se depara com os cegos, os discípulos perguntam para ele, mas quem que pecou? Foi esse ou foi os pais dele? Jesus diz, não, ninguém pecou ali. Na verdade, foi para que Deus viesse ser glorificado e ali ocorre um milagre e tudo mais. Mas, então, existia um preconceito. E essa era a ideia deles, tá? Então, o cego, ele não era simplesmente um cego, era alguém desprezado. Era alguém visto pela sociedade como um derrotado. E ele era um mendigo. E a capa
trazia a ele o sustento, mas ao mesmo tempo o caracterizava como alguém derrotado. E o cego decidiu abandonar isso para correr ao encontro de Jesus. Aí eu pergunto, o que você está disposto a abandonar? O que você está disposto a deixar? Não adianta você tentar ir até Jesus cheio de bagagens deste mundo, a bagagem do pecado, a bagagem material, a bagagem... Não adianta. Tudo que este mundo lhe oferece não é compatível com as coisas de Deus. Então existem coisas pelo qual nós temos que deixar, abandonar, para que possamos alcançar de Cristo a libertação, o milagre, a vitória. Mas muitas das vezes não estamos dispostos a abandonar absolutamente nada, ou ainda abandonar uma coisa ou outra, mas não é assim que funciona. Jesus, ele não te quer pela metade, ele te quer por inteiro. Então a entrega a ele tem que ser uma entrega total. Quando a Bíblia nos fala, né, buscar-me-eis e me achareis quando vós me buscardes de todo o vosso coração, a palavra todo ali no original hebraico significa todo literalmente. Não é uma parte, uma parcela do seu interior, é todo o coração, todo o interior. E às vezes nós queremos fazer pela metade, ou nos oferecer pela metade. Aí as coisas não vão acontecer. Então a entrega, ela tem que ser total. Então tome uma atitude, persevere nela, mas não se esqueça, tem que abandonar algumas coisas, tem que deixar algumas coisas que não são compatíveis com o querer e a vontade de Deus. Foi isso que o cego fez. Concluindo a leitura, e Jesus falando disse-lhe, que queres que te faça? E o cego lhe disse, mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Algo interessante aqui que o cego fez foi continuar seguindo a Jesus. Ele não só recebeu o milagre da parte de Deus e ficou ali, sei lá, no mesmo lugar, ou quem sabe naquela mesma cidade, ou seguiu o seu próprio caminho, não. O cego, ele seguiu a Jesus. E é isso que nós devemos fazer. Seguir a Cristo. E se eu não conseguir o meu milagre, a minha vitória e a minha vida não mudar, continue seguindo a Cristo, porque é impossível você viver perto de Deus e não ser participante das bênçãos dele. É impossível. É igual você entrar no mar. É impossível você não sair de lá molhado. É impossível você sair de lá seco. Jesus é a mesma coisa. Se você mergulhar em Cristo, você vai ser encharcado pelas bênçãos do Senhor. Então, se você se sente um derrotado, lembre-se, Jesus pode mudar a sua história. Amém? Então, eu quero te convidar, nesse momento, a entregar a sua vida a Ele, de todo o coração se oferecer a Ele e permitir que Ele faça o querer e a vontade dEle. Se você ainda não aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, esse é o momento. Se você crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos e confessar a Ele que Ele é o seu Senhor, você será salvo. Feche seus olhos. Senhor Jesus, nesse momento, te peço, abençoe esta vida, esta pessoa que está nos ouvindo agora e receba como filho, Pai, como filha, para que alcance do Senhor as tuas bênçãos e a tua vitória. Que possa vencer, ó Pai, os problemas e as dificuldades e que isso que neste momento assola ele, assola ela e tanto perturba, venha ser cuidado pelo Senhor e que o teu milagre aconteça para honra e glória do teu santo e adorado nome. Que Jesus te abençoe grandiosamente e que você alcance de Deus a sua vitória. Fica na paz.